O objetivo dessa aula é a gente entender como racionalizar denominadores. Título da aula: Racionalização de denominadores, parte 2. Bom, eu vou relembrar aqui o que eu li no vídeo anterior. Olha só. Racionalizar uma fração cujo denominador é um número irracional significa achar uma fração equivalente a ela com um denominador racional. Para isso, devemos multiplicar ambos os termos da fração por um número conveniente. E ainda podemos dizer que racionalizar uma fração significa reescrever a fração eliminando o denominador, eliminando o radical dos denominadores. Veja alguns exemplos. Agora, o último exemplo, que a gente vai ver, que eu deixei ele aqui para essa parte 3. Desculpa, o terceiro exemplo que eu deixei para a parte 2. Quando a gente tem no denominador soma ou subtração de radicais. Quando a gente tem soma e subtração de radicais, é um pouquinho mais trabalhoso, para a gente poder fazer aí a racionalização. Então, por isso que eu deixei ele só para esse vídeo aqui, porque se eu fosse fazer também no outro, ia ficar um vídeo muito longo, que o outro já ficou um pouco longo. Então, vamos lá, vamos ver aqui, ó. Exemplo. 2 dividido pela raiz de 7 menos a raiz de 3. Olha lá. Vamos ver como que a gente faz para racionalizar isso daqui. Primeira coisa, a gente tem que multiplicar por uma fração equivalente. Se a gente viu aqui, por isso que eu já até li de novo, que racionalizar significa multiplicar por uma fração equivalente. Então, eu tenho aqui a minha fração 2 dividido pela raiz de 7 menos a raiz de 3. Para mim racionalizar, eu vou multiplicar pelo conjugado do valor que está aqui embaixo. O que é o conjugado? O conjugado é eu trocar o sinal aqui, ó. Se aqui está menos, eu vou multiplicar pela mesma expressão que está aqui, só que com o sinal mais. Aí vão perguntar, mas por quê? Por quê? É simples. Porque se você multiplicar pelo valor com o sinal negativo aqui, você não vai eliminar os radicais dos denominadores. Às vezes é até interessante, em vez de você perguntar os porquês, multiplica. Faz você mesmo, multiplica aqui, ó, sem trocar o sinal, sem multiplicar pelo conjugado. Troca aqui o mais e bota menos. Aí você vai ver que no denominador aqui você não vai conseguir eliminar os radicais, tá? E aí você não vai conseguir racionalizar, porque racionalizar é você tirar a raiz do denominador, certo? Então por isso que a gente multiplica pelo conjugado. Aí vai ser 2 vezes raiz de 7 mais raiz de 3, que dá 2 vezes raiz de 7 mais raiz de 3. E aqui, ó, eu tenho uma coisa muito importante que também é matemática básica, ó. Eu tenho o produto da soma pela diferença, ou da diferença pela soma, tanto faz, o produto aí. O que a gente faz quando a gente tem isso? Vamos multiplicar do jeito comum, Vamos multiplicar do jeito comum. A gente tem aqui o produto, raiz de 7 menos raiz de 3, vezes raiz de 7 mais raiz de 3. Multiplica. Pra gente multiplicar isso daqui, ó, deixa eu pegar a caneta aqui. Pra gente multiplicar isso daí, a gente faz a distributiva. Ó, vai ser raiz de 7 vezes a raiz de 7 aqui, que vai dar a raiz de 7 elevado ao quadrado. Depois vai ser raiz de 7 vezes raiz de 3, vai ser raiz de 7 vezes raiz de 3. Certo? Inclusive, os sinais aqui eu inverti, esse negócio. Aqui é mais e aqui é menos. Tá? Raiz de 7 vezes raiz de 3, tá tudo positivo, vai ficar mais raiz de 7 vezes raiz de 3. Aqui eu tenho menos raiz de 3 vezes a raiz de 7. Então vai ser menos raiz de 3 vezes a raiz de 7. E aqui eu tenho menos raiz de 3 vezes mais raiz de 3. Então vai ser menos raiz de 3 elevado a 2. Certo? Fiz a distributiva. Toma cuidado, para não errar os sinais, tá? Para você conseguir fazer. Se bem que também do jeito que tava não ia mudar nada, Mas é bom colocar o sinal certo para não se confundir. Aí a gente tem raiz de 7 elevado a 2, eu vou copiar.
Aqui eu tenho mais raiz de 7 vezes raiz de 3, e aqui eu tenho menos raiz de 3 vezes raiz de 7. Você concorda que isso aqui é a mesma coisa? Num produto não importa a ordem, né? Se você multiplicar 2 por 3 ou 3 por 2, não dá o mesmo? Isso aqui não dá 6, isso aqui também não dá 6? Aqui é a mesma coisa. Raiz de 7 vezes raiz de 3 ou raiz de 3 vezes raiz de 7 é a mesma coisa. E quando você tem uma coisa igual, né, menos outra coisa igual, você tem zero. Então você pode cancelar isso daqui, né? Mais raiz de 7 vezes raiz de 3 menos raiz de 3 vezes raiz de 7 dá zero, né? Então só sobra quem? Raiz de 7 elevado a 2, raiz de 7 elevado a 2, né? E raiz de 3 elevado a 2. Foi o que sobrou. E aí foi o que eu coloquei ali, ó. Raiz de 7 elevado a 2 menos raiz de 3 elevado a 2. E isso a gente chama, né, do produto da soma pela diferença. E aí você, para se livrar, né, da distributiva e poupar o seu tempo, né, não tem que fazer toda hora essa distributiva, você pega o quadrado do valor que aparece primeiro, né, ó, em ambos o raiz de 7 aparece primeiro, e subtrai da raiz do segundo valor, né, que é a raiz de 3 também elevada a 2. Como é o produto da soma pela diferença, o sinal que vai ter aqui é negativo. E não importa se é a diferença pela soma ou a soma pela diferença, não importa. O sinal que vai ter aqui é sempre negativo, porque na multiplicação, quando você pega menos com mais, dá menos, certo? Então o sinal que você vai ter ali é o menos. Aí você pode já pegar isso aí direto, né? Fazer, quando você vê lá, produto da diferença pela soma, já faz isso daí, porque pega o valor que você vê, eleva ao quadrado e subtrai do segundo valor ao quadrado também, que aí você se livra de fazer isso aqui. Ou você pode fazer também, né? Se você fizer rápido, tudo bem, não tem problema nenhum, tá? Ou até se fizer devagar também não tem problema nenhum, né? Numa prova de sala de aula não tem, mas num concurso, num vestibular, num Enem, se você não sabe fazer isso aqui rápido, é muito melhor você saber fazer direto. Então a gente vai ter, ó, raiz de 7 elevado a 2 menos raiz de 3 elevado a 2, você simplifica. O expoente da raiz com 2 vai ficar só 7 menos 3. Então vai ficar 2 raiz de 7 mais raiz de 3, né? Ó, que o numerador eu não mexi, tá vendo? Ó, eu não mexi no numerador, eu só simplifiquei o denominador. Vai ficar, ó, 7 menos 3. E aí você vê que você já se livrou da raiz, né? Ó, 7 menos 3 é 4. Aí você simplifica aqui, ó. 2, dá para dividir por 2 essa fração em cima e embaixo, vai ficar raiz de 7 mais raiz de 3 dividido por 2, certo? Lembrando que aqui, por ser um produto, a gente pode simplificar, né? Então, sem muitas questões. E aí você vê aqui, ó, que o seu denominador não tem mais raiz. Vamos ver um segundo exemplo aqui, ó, quando a gente faz uma soma agora. 3 dividido pela raiz de 5 mais a raiz de 2. Então isso daqui vai ser 3 dividido pela raiz de 5 mais a raiz de 2 vezes o conjugado do que está aqui no denominador. Raiz de 5 menos raiz de 2 dividido pela raiz de 5 menos raiz de 2. Aí a gente faz a multiplicação. Vamos lá, ó. Vai ser 3 vezes raiz de 5 menos raiz de 2 dá 3 raiz de 5 menos raiz de 2. Aqui eu vou ter o produto da soma pela diferença. Então o que eu faço? Pega o primeiro cara que você vê, que é o raiz de 5 e eleva a 2, menos, né, ó, porque no produto você tem mais com menos, dá menos. Menos o segundo valor que você vê, né, ó, que é o raiz de 2 e eleva a 2 também. E aí, nessa segunda parte, eu não fiz a distributiva aqui, né, mas você poderia fazer também. Raiz de 5 mais raiz de 2 vezes raiz de 5 menos raiz de 2, você ia ver que ia dar raiz de 5 ao quadrado menos raiz de 2 ao quadrado, certo? Aí você faz a simplificação, simplifica o índice da raiz com o expoente, aqui também vai ficar 5 menos 2. Então, 3 raiz de 5 menos raiz de 2, dividido por 5 menos 2. 5 menos 2 é quanto, Brasil? 3, né, ó. Então, vai ficar 3 raiz de 5 menos raiz de 2, dividido por 3. Como aqui é uma divisão, né, uma divisão que tem um produto aqui em cima, você cancela esse 3 com esse 3, né, simplifica e vai dar raiz de 5 menos raiz de 2 dividido por 1, né? Você cancelou aqui embaixo, fica 1. E raiz de 5 menos raiz de 2 dividido por 1 é raiz de 5 menos raiz de 2. Certo? Bom, agora
depois que a gente já aprendeu a racionalizar, eu quero falar uma coisa. Olha só. Quando você tem 1 dividido pela raiz quadrada de 3 e você faz uma racionalização, você está transformando isso daqui, né, numa fração equivalente. Então, para a gente racionalizar isso daqui, a gente vai multiplicar raiz de 3 aqui, raiz de 3 aqui. E isso vai dar raiz de 3 sobre 3, né? Porque aqui vai dar raiz quadrada de 9, que é 3, né? Deixa eu fazer por partes, né? Porque senão... Olha só, aqui vai ficar a raiz de 3 vezes a raiz de 3. Utilizando a propriedade, ó, vai ser... Como tem os índices são iguais, vai ser a raiz quadrada de 3 vezes 3, que vai ser raiz quadrada de 9, né? Que a raiz quadrada de 9 é 3. Então, ó, para você evitar fazer todo esse prolongamento, você já multiplica direto, né? 3 vezes 3 é 9, raiz quadrada de 9, a gente sabe que é 3. Só que as frações 1 raiz de 3 e raiz de 3 sobre 3 são frações que a gente chama de equivalentes. São frações equivalentes. O que significa, né? O que significa a gente falar isso, né? Que uma fração é equivalente. Quando a gente diz que uma fração é equivalente, a gente está falando que elas são iguais. Certo? Toda vez que a gente fala isso, que uma fração é equivalente a outra, a gente está falando que elas são iguais. Isso significa que se você dividir 1 por raiz de 3, vai dar aproximadamente 0,577. E se você dividir também a raiz de 3, né, que está aparecendo ali, você dividir o valor dela por 3, também vai dar aproximadamente 0,577. Estou falando que dá aproximadamente, né, porque quando a gente divide um número irracional, o número irracional ele é infinito, né? Então o valor disso daqui vai ser infinito. Então por isso que eu estou falando, né, que o resultado de ambas é aproximadamente 0,577. Então, o que acontece? Aqui, por a gente estar estudando, né, racionalização de denominadores, é interessante, né, é óbvio que aqui vai ter exercícios que você vai ter que racionalizar, porque a gente quer ver se você sabe racionalizar. Mas, nas geometrias, por exemplo, que aparece muito, né, um número dividido pela raiz de 3... não pela raiz de 3, mas por qualquer raiz, né? Um número dividido por uma raiz, sempre aparece. Você não precisa necessariamente racionalizar, porque 1 dividido pela raiz de 3 existe, né? Porque às vezes já vi, né, algumas aulas de professora falar, 1 dividido por raiz de 3 não existe, mas não é que não existe, existe. Se você botar aí na sua calculadora 1 dividido pela raiz de 3, dá aproximadamente 0,577 e um monte de número. Então existe, né? Existe. Só que não é elegante a gente deixar uma raiz no denominador, mas existe. E se você estiver resolvendo um exercício fora da potenciação, né? Fora daqui, porque aqui a gente vai ter que racionalizar, porque a gente está aprendendo a racionalizar, né? Mas um exercício que você já sabe racionalizar e tal, sei lá, um exercício de geometria espacial, por exemplo, né? Que às vezes dá um resultado lá, dá uma área que tem 1 sobre uma raiz. Você não precisa racionalizar, tá? Se você não quiser. A não ser que o exercício esteja no enunciado falando. Racionalize, né? Se tiver algum valor que uma fração que tem o denominador irracional, você tem que racionalizar. Se não estiver falando isso, não precisa racionalizar, né? Não precisa, porque dá no mesmo, são frações equivalentes. É do mesmo jeito quando a gente está lá estudando conjuntos numéricos, por exemplo, e eu falo para vocês, por exemplo, você vai resolver uma equação do terceiro grau. Aí eu digo para vocês lá, aí as soluções dessa equação do terceiro grau que você achou foi 1, 2 e 3. Né? A equação do terceiro grau tem 3 raízes. Então você achou 1, 2, 3. Eu falo, olha, é interessante que você escreva o resultado do menor para o maior. Mas se você escrever o resultado assim,
também não está errado. Se você escrever o resultado assim, também não está errado. Tá? Não está errado. Não tem como você dar errado porque achou as raízes. É de fato 2, 3, 1, 1, 2, 3, 3, 2, 1. É a mesma coisa. Só que é elegante. É mais elegante você escrever sempre do menor para o maior. Principalmente quando tem número negativo. Né? Imagina que, por exemplo, aqui, ó, fosse o menos 1. Né? Ó, fosse menos 1, 2 e 3 as raízes. É interessante você escrever sempre do menor para o maior. Porque imagina você escrever assim, ó. Fica estranho. Né? 3, 2, menos 1. Se você escrever do maior para o menor ou embaralhar, fica meio estranho. Então, do mesmo jeito aqui. Tá? Do mesmo jeito aqui, fica meio estranho ter uma raiz no denominador, mas não é lei que é proibido, não é pecado, não é nada disso, tá? Pode ter, né? Claro que se você estiver estudando, outro contexto que não seja as propriedades dos radicais, ok?